domingo de visita, enquanto as mães choravam, as suas esposas choravam pela perca dos seus entes queridos, gritando: assassinos, assassinos, e aquele choro todo. A minha mãe, na entrada do presídio... De revolta, né? Perfeitamente. Eu nasci num berço evangélico, né? Sim. Desde que eu me entendi por gente. Os meus pais já eram evangélicos. Aliás, eu tenho até um certo prazer de falar sobre isso, até porque eles também nasceram num berço evangélico, né? No caso da minha mãe... Olha só. A minha mãe é uma rainha, eu sou um príncipe. Eu faço parte da realeza. Glória a Deus por isso. Mas filho de crente não é crente, né? O encontro com Jesus é uma coisa bastante individual, particular, né, de cada um, né? O fato de eu ter nascido no berço evangélico, isso não tem nada a ver concernente a essa questão que eu estou falando. Porém, como está escrito, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando estiver grande não se desviará dele. Então eu acredito que a minha existência, primeiro lugar, por Deus, sim, e por aquilo que os meus pais me ensinaram. Porque dentro dessa crença, dessa fé, né, que eu sempre acreditei num Deus único, Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há, me deu a oportunidade de hoje eu estar aqui para falar isso. Sim. Aquela curiosidade de conhecer o mundão, né? Eu saí também debaixo da tutela dos meus pais. Saí debaixo do pedacinho do céu que era meu lar, meu Deus, né? A casa paternal, e também a igreja, né? Que é o segundo o primeiro pedacinho do céu é a igreja, e o segundo pedacinho do céu é o lar, né? Paternal, né? Onde ali está aquela família que serve ao Senhor. E dentro disso, então eu já comecei tudo errado, né? Comecei a sair dos princípios, né? Daquilo que eu tive uma boa formação de família, né? O senhor teve um bom ensinamento em si, né? Relacionado ao evangelho, né? Sim. E aí eu entrei na vida da criminalidade. Entrei na vida da criminalidade, fiquei um bom tempo vivendo sobre... de uma forma um tanto quanto oculta, até porque ninguém imaginava, né, o que eu fazia, o que eu cometia, né, sobre a questão de infração. Devido à história da sua família, no caso, né? Perfeitamente. Eu sempre ocultei e procurei ser mais restrito possível. Porém, quando eu completei 18 anos de idade, eu cometi uma infração, foi um assalto à mão armada, e fomos presos, porque era uma quadrilha, né? Era uma quadrilha. Fomos presos em 1992, dia 4 de janeiro de 1992, precisamente. Setembro de 1992, eu já tinha a condenação e fui transferido para o Carandiru, Casa de Detenção de São Paulo. Eu cheguei lá em setembro, dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro. Aí quando aconteceu, no dia 2 de outubro, o massacre, eu já estava no pavilhão 9, já estava pago no pavilhão de origem. Tá, aí foi 5 de setembro, o senhor foi para lá, aí no mês de outubro aconteceu... O massacre, né? No mês de outubro. Eu já estava no pavilhão 9, já. E dentro desse um mês ali, o que o senhor presenciou ali, qual foi sua vivência antes do massacre? Verdade, porque eu lembro quando Carandiru, naquela época, é um presídio que era conhecido como um presídio pesado, né? Onde estavam lá os piores bandidos, né? Da época, né? E então, quando se falava de Carandiru, era um terror, né? Sim. Era um presídio de peso quando se falava, né? E quando chegou lá no Carandiru, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. O que eu estou fazendo aqui? Sim. Não, tudo bem, mas Carandiru, por que Carandiru? Mas eu deparei lá na entrada do pavilhão 2, um rapaz sendo já esfaqueado lá ao vivo. Nossa, calma aí. No dia que o senhor entrou? No dia que eu entrei. Foi a primeira visão que eu tive. Ali... Meu Deus! Ali eu entendi o que era que realmente estava acontecendo, que não era nenhuma ficção, não era um sonho, e aí eu pus o pé no chão. Coloquei um sentimento no meu coração naquele dia. Eu até falei assim, naquele dia eu falei assim, se aqui tem um demônio, eu sou um demônio e meio. Meu Deus. Porque se eu não for isso, como que eu vou sair daqui? Eu não vou abaixar a cabeça para ninguém aqui. Eu vou entrar e eu preciso sair daqui.
E eu entendi que lá era um lugar realmente difícil e que eu ia enfrentar pessoas que não tinham sentimentos, porque é a primeira vez que eu vi 3 rapazes, nenhum só, esfaqueando um só. Ali eu falei, não, eu pus uma firmeza ali, naquele momento. Se eu falar assim que eu pensei em Deus, eu não pensei em Deus. Nem lembrou? Não pensei em Deus. Até porque eu estava na vida do crime, né? Sim. O coração estava voltado. Então ali eu assumi então meu posicionamento. Mas eu não imaginava o que ia acontecer. Não. Que realmente ia acontecer. A experiência que eu ia ter, eu não sabia que ia acontecer. Lembrando que lá era pavilhão 2, 4, 6, 7, 8 e 9. O senhor ficou no qual? Eu fiquei no 9. No 9. Pavilhão 9. Pavilhão 9, pavilhão de primário. Pavilhão 8, pavilhão de residente. Pavilhão 9, o de primário já falei. Pavilhão 7, patronato, um pavilhão de trabalho, de pessoas que recebem remissões e de penas e que querem realmente ir embora. Pavilhão 4, na época, era de justiceiro. Pavilhão 5 era o pavilhão seguro. E o pavilhão 2 era a recepção, a casa da banha que eles falam, né? Controle. A entrada de Vinéia, né? A entrada do presídio. Meu Deus. Aí pegava a radial, que passava por todos esses pavilhões para chegar no fundão, que era o mais conhecido. O pavilhão que era conhecido como barril de pólvora, né? Que na época eles falavam, a qualquer momento esse pavilhão vai explodir. Vai explodir. O senhor ficou um mês lá, né? Antes do acontecimento. Sim. Mas nesse um mês o senhor não sentiu nada assim que iria acontecer uma rebelião ou algo ia acontecer ali? Puxa, você fez eu lembrar de mais uma coisa. Olha, 3 dias antes do massacre, eu tive um sonho. Que hoje eu tenho como uma visão, né? Sim. Foi uma visão. 3 dias antes do massacre, a visão que eu tive, eu até compartilhei com os companheiros de cela. Quando eu tive essa visão, eu acordei e contei para os presos o que eu vi. E o que eu vi foi o seguinte, eu vou compartilhar. Eu levantava e olhava para a ventana. Ventana é a grade, né? Que dá acesso no pavilhão 9 ao pátio central. Dá para ter a visão do pátio. Isso, o pátio central. E quando eu olhava para baixo, vestidos de pretos, com farda de polícia, mas era preta a farda. Aqueles policiais invadindo e atirando e matando as pessoas. Foi a visão que eu tive. Então Deus te deu uma revelação ali, Valão. Sim, 3 dias antes. 3 dias antes do acontecimento. 3 dias antes. Eu compartilhei isso com os companheiros e eles falaram assim, nossa, mas isso aí, sério, isso aí não tem nada a ver não. Eu falei assim, mas eu tive uma visão e eu achei que era real. E eu não sei não, hein. Achei estranha essa visão. Mas o preto só fui entender depois, né? O preto representa a morte, né? Sim. Representa a morte. Sim. E eu fui entender depois. 3 dias depois, quando 2 horas da tarde, né? Que foi o momento da invasão da polícia. Foi 2 horas da tarde, o dia do massacre. Então eu desci pro pátio central e eu senti lá no pátio central que tinha alguma coisa errada. Estranho, o senhor sentiu um clima pesado, muito algo assim, estranho. diferente do normal. Perfeitamente. Tava tenso, sendo que tava tudo bem. E de repente, quando deu a hora da boia, tem que subir todo mundo. Os presos. Por quê? Os presos que têm responsabilidades com a alimentação, ele tem que estar na cela, tinha que estar na cela, né? Então, quando chegou esse momento, todo mundo correndo para subir, para esse evento acontecer. E nesse evento que estava para acontecer, estava tendo uma discussão no 2º andar. No 2º andar para o 3º andar. Estava tendo uma confusão entre 2 presos. Do nada assim. Tinha uma confusão entre 2 presos. E esses 2 presos eram muito conceituados. O apelido de um era Barba, o outro era Coelho. Esses 2 eram conceituadíssimos. E por essa razão... Deixa eu falar líder. Líder, perfeitamente. Sim. Naquela época não tinha facção, era comissão. Era comissão. Inclusive, quem é dessa época sabe do que eu estou falando. Para manter a ordem, né, daquilo que tange o dia a dia do preso, concernente às questões que aconteciam, dos problemas do dia a dia, para ser resolvidos de forma justas, né, e corretas. Dentro daquelas discussões dos 2 presos conceituados, uma equipe do lado de um, uma equipe do lado de outro, aquele... Todo mundo à flor da pele ali, né? Tava tenso. E os funcionários que estavam naquela época, eles eram todos triagem, ou seja, funcionários novos, que não tinham experiência, que estavam ali
aprendendo ali trabalhar. E eles, vendo aquela situação, foi aí onde que o negócio complicou. Eles se assustaram com aquela... Na sua situação, tivesse um oficial assim mais experiente, poderia ter sido que não acontecesse o que aconteceu. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Absoluta, viu? Isso contribuiu, vamos dizer assim, que 80% para acontecer o que aconteceu. Porque quando eles correram, abandonando o pavilhão, e eles fizeram uma coisa que eles nunca deveriam ter feito, que eles trancaram a carceragem central com o sapo, que chamou cadeado, né? Falava sapo. Quem é da época sabe o que eu tô falando, sapo. Meteu o cadeadão lá, que era o sapo, né? Quando os presos desceu lá embaixo e viu aquilo, eles começaram... Porque aí os presos que estavam subindo não conseguiam subir mais. E os que estavam lá dentro não conseguiam sair. Aí ficou tudo travado. Aí começaram a balançar para querer abrir na força, para estourar o sapo. O que aconteceu? Eles vendo que eles estavam tendo poder de força para conseguir isso, aí eles se apavoraram mais ainda, de medo de os presos de dentro sair e tomar a carceragem central. O que eles fizeram? Abandonaram o pavilhão, entendeu? E indo pegando a divinéia para ir para a radial, lá para frente. Sim. Possivelmente para fazer o que só Deus sabe. Mas eles fizeram uma coisa que eles não deveriam, que era eles tocar a sirene. Eles abandonaram o posto e correu e deu tocaram a sirene como se fosse rebelião. Sem ser rebelião. Meu Deus, não era nem rebelião. Não era rebelião. Era o dia a dia. Todo dia, eu não falei que eu cheguei, o rapaz estava lá tirando a vida do outro, isso era normal. E outra, as polícias ficavam olhando. Só depois que terminava, que eles entravam em cena como? Para a pessoa que tirou a vida ir lá se apresentar com a faca. E assim era o dia a dia. Todo dia morre preso dentro de presídio, isso é normal. É o dia a dia. Claro que isso não é publicado, mas isso é normal isso. Acontece. Eu não sei hoje, concernente o crime organizado como está, até porque já faz muito tempo, né, isso. Mas no meu tempo era assim. O dia a dia lá, a isso morte era um dia normal. Era normal. Era num dia qualquer, não. Mais um só. Perfeitamente. Que segundo eu fiquei sabendo que a ordem foi mudada, né? Que era para entrar e matar todo mundo. Meu Deus. Era para matar todo mundo. Isso foi relatado, né? E chegou ao nosso conhecimento e, de fato, eles vieram determinado que a ordem foi mudada, né? Na época, o coronel Biratã, que hoje ele é falecido, né? Foi assassinado também. Ele mudou a ordem, né? Mudou a ordem, mas vinda do governador na época. Do governador na época. E aí a ordem foi matar mesmo. E a ordem foi aniquilar. Aniquilar. Então quando eu estava andando na galeria e um rapaz por nome de Sexta-feira, era um amigo meu, ele chegou e falou assim, a cadeia virou, eu fiquei sem entender, porque eu não entendi ainda sobre essa questão. A cadeia virou. Da linguagem. A linguagem. A cadeia virou, eu falei, como assim a cadeia virou? Aí ele falou assim, é o seguinte, vai lá para sua cela e depois nós conversamos. Aí eu voltei para a cela. Foi aonde eu resolvi olhar para a ventana, lembra que eu falei da visão? Sim. Eu fui olhar para ver o que estava acontecendo. De lá de cima. Quando eu olho, o que eu vejo? A polícia do jeito que eu vi na visão. O momento que Deus lhe mostrou. O que Deus me mostrou, só que aí já não era preto, era cinza, que era a polícia. Já com todos os pontos estratégicos, eles já tinham invadido, né? Já tinham invadido e já estava atirando. Começou ali já a efetuar disparos, né, com arma de fogo. Como é que foi esse cenário? Na sua visão, claro, na sua ótica. Do terror ali, o massacre que aconteceu. Como é que foi? O senhor pode relatar com detalhe? Sim. Quando eu olhei e presenciei aqueles policiais tirando a vida daquelas pessoas e procurando o alvo, né, também, que eles estavam atirando do helicóptero para baixo. Sim. E eu fiquei de frente à porta da cela, de costa para essa ventana, na galeria, né, do pavilhão 9. Aí um rapaz por nome de Dionísio, meu companheiro de cela, ele viu quando um policial estava do helicóptero mirando em mim, que sobrevoava ali, né, o pavilhão 9. E o helicóptero virando, e ele viu, ele me empurrou. Quando o policial atirou, ia ser nas minhas costas o tiro. Naquela época não era esse fuzil, era o FAL. O 762. Aquele que tem uma faca na ponta, né? Baioneta que eles falam. Sim. Ele deu um tiro, pegou na parede. E ele olhou pra mim e falou assim, avó, fica ligeiro aí, rapaz. Fica ninja. Ele me salvou. Meu Deus. Ele me salvou. Só que infelizmente... Livrou eu. Infelizmente, logo depois ele foi assassinado. Dionísio. Depois desse fato. Depois desse fato. Ele tomou uma rajada de metralhadora, né?
e um tiro de 9mm na testa. E Deus usou ele para me livrar. Gritando, né, misericórdia, gritando socorro. E eles não davam trégua e tiravam a vida dos presos. E entre eles subiram com um cachorro, né? Eles colocavam o cachorro para arrancar o órgão genital do detento. Um exemplo. Meu Deus. E o órgão genital dele arrancado assim a sangue frio, né? Meu Jesus. E outros, eles enfiavam a baioneta, né? Furava, né? Com a baioneta. Cenário de guerra. Furava e a pessoa morria ali. Como eu vi. A pessoa morrer assim na minha frente, assim, ó. Abria a boca assim, ó. Aquele furada que dava e ficava ficando pálido e caindo, morto. E outros, efeito com tiros, né? Com tiros. Isso eu vi depois que eu falei com Deus, tá? É que se eu fiz a pergunta, mas eu tô correndo aqui na história daquilo que eu lembro. Ficar à vontade, tá? Então, isso aí foi o momento depois que eu falei com Deus, que eu presenciei isso. Isso aí já foi o momento que eu estava indo para descer pro térreo, né? Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso falar contigo. Lembrei de Deus. Foi esse momento que eu lembrei de Deus. Meu Deus. Eu falei, não tem pra onde correr aqui. Aleluia. Pra onde eu ia correr? Não precisar matar como eles estavam matando. Então ali eu vi que não ia ter jeito, porque mesmo fazendo isso, eles continuam matando. Aí eu falei, não, o único jeito agora aqui é Deus. Eu conheço um Deus que meus pais me pregaram, eu vou falar com ele agora. Se ele é agora que eu vou ver. E falei, Deus, eu sei que eu errei. Sei que estou aqui porque eu errei. Aleluia. Mas pelo que eu estou vendo aqui, hoje é meu último dia de vida. O Senhor prometeu e comecei a colocar. O Senhor trouxe as promessas. Foi minha oportunidade, né? Aleluia. O Senhor prometeu que o Senhor tinha uma grande obra na minha vida. O Senhor usou tantos vasos para falar comigo. Falou com a minha mãe. Eu até quis, o Senhor não lembra quantas vezes eu aceitei o Senhor? Mas nunca o Senhor tocou no meu coração para mim ficar firme. Não é justo eu partir assim, aqui. Não é justo que eu venha partir dessa vida dessa forma. Eu só tinha 18 anos de idade. Aos meus olhos eu estou vendo aqui que o que o Senhor falou é mentira. Aos meus olhos, tudo que o Senhor falou para mim aqui, eu estou vendo que é mentira. Porque eu estou vendo que aqui é o fim aos meus olhos. Mas, todavia, ainda que os meus olhos vejam, ao contrário do que o Senhor falou, eu vou acreditar. A minha alma, a minha vida, meu espírito nas suas mãos. Glória a Deus. Se o Senhor me tirar daqui com vida, por onde quer que eu passar, eu vou testemunhar esse milagre que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Foi esse o pacto, né? A aliança que eu fiz com Deus ali. Na minha. E os policiais veio de cela em cela, tirando vidas. E eu ouvindo os gritos de não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, nós estamos desarmados. Cada cela que eles passavam, o senhor ouviu um... Era o clamor de misericórdia. E eles, sem dó nem piedade, tiravam a vida daqueles presos. Eu vou esperar. Na hora que ele der o primeiro tiro, se sair a bala e pegar em mim, o último fôlego que eu tiver, eu vou gritar, o senhor é mentiroso. Meu Deus, porque sério? Eu acreditei, eu vejo isso na minha mente. Sério isso, pastor? Veio isso na minha mente. Meu Deus. Eu falei, eu vou gritar, eu vou gastar o meu único fôlego para falar assim, o senhor é mentiroso, porque eu acreditei no senhor e o senhor não me livrou. Olha só. Foi o que eu pensei. E fiquei esperando. Estava convicto que Deus ia me livrar. Agora, eu tinha certeza que Deus ia me livrar. Eu não sei explicar isso para você. Eu tinha certeza que eu ia sair de lá vivo. Tanto que eu falei para um dos presos, pegou quando chegou perto da cela, como o senhor falou, estava chegando perto, pastor Rubens. Ele pôs a mão aqui assim, em mim e falou assim, um preso falou assim, viu? Se nós não se ver aqui até no outro mundo. Se despediu de mim. Meu Deus. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, viu? Fiquem tranquilos, porque não vai acontecer nada. Não tem negócio de outro mundo não, o mundo é esse aqui mesmo. Nós vamos se ver. Eu passei essa segurança para eles. Meu Deus. E aí logo depois o policial já bateu com as pernas na porta, assim, né? Que eles têm aquela forma treinada deles. Aí quando abriu, ele já mandou a metralhadora Lurdinha e deu o primeiro disparo na minha direção, né? Puxou a primeira vez, não saiu. Aí arrumou ela de novo pela segunda vez, não saiu de novo. Aí quando ele foi fazer na terceira vez, eu levantei.
Criei coragem de levantar. Eu levantei com as 2 mãos e falei, calma, senhor. Calma. Aí ele pegou e falou assim, que calma o quê? E falou algumas palavras de baixo calão que eu não vou falar aqui. Xingando mesmo. E falou, vai, do jeito que nasceu. Com muito ódio. Muita raiva, muita raiva. Ele vinha matando, né? Tava possesso de demônios. Eu peguei aqui o jaleco que eu tava, a roupa de preso, né? Eu peguei aqui e fiz assim, ó, rasgou. A calça eu peguei aqui nas pernas assim, rasgou também, que era um pano mais... Hoje eu vi que parece que os panos eles melhoraram os panos. Naquela época os panos eram meio ruinzinhos. Eu peguei assim, vem na mão, tchau, vem na mão. Só que aí eu fiquei desorbe, eu nunca tinha ficado despido no meio de todo mundo assim, né? Aí ele falou assim, mas é do jeito que nasceu, quer dizer, tira as orbas também. Aí saímos realmente todos. E aí foi quando eu comecei a presenciar aquilo que eu falei pro senhor. Os cachorros mordendo os órgãos genitais dos presos. Alguns presos sendo furados com a baioneta, presos caídos no chão, mortos, e eu passando por cima, né? Passando dos cadáveres, pulando para lá, para cá, do jeito que nasceu, e indo para a escadaria, para descer pro térreo. E quando chegou lá, tava aquele monte de presos. Meu Deus, que coisa horrível. Presos fazendo na roupa, né? Que o medo, né? Fazia, desandava ali o estômago e aquele cheiro, sangue com fezes e aqueles gritos, rapaz, aquela coisa cenário horrível. De terror, de guerra. Cenário de guerra. E os policiais matando, sabe, tirando vidas, e o coronel tentando conter os policiais para acalmar, porque a reportagem já tinha chego, né? A ONU veio, né? Bateu em cima. E aí eles avisando que o repórter estava lá, que não era para matar mais, que era para parar de matar. Corria para dentro do esporte e se fechavam ali no esporte. Outros iam para o canto e eles jogavam lá no elevador, caía lá embaixo. No elevador que sobe as panelão. Caía do 4º andar, morria lá embaixo. Aí eu fiquei com medo de ir lá e eles me empurraram, eu também. E eu fiquei ali parado. E de cabeça baixa, enfiando a cabeça debaixo das pernas. Aí foi um momento que veio em mim assim, bem forte. Vai pra lá. Pra mim ir pra outra fila. Uma fila que tava assim. Aí eu olhei pra aquela fila e bateu em mim. Vai agora lá. Aí eu peguei, levantei e fui. Sem eu saber. E depois que chegou lá embaixo que eu fui saber. Aqueles que estavam ficando pra trás, que estavam ficando ali naquela fila que eu tava, era assim, 10 que ficava, eles morriam. E 10 que vivia. Eu entrei na fila dos 10 que ia viver. Olha só, então eles já tinham selecionado. Tava selecionado. De 10 em 10 aqui. 10 em 10. Aí eu entrei e desci. Nossa, o Espírito Santo de Deus tocou no senhor para ir para lá. Para mim. E eu fui e desci. Cheguei até o pátio central, passei pro corredor polonês. Quem já teve preso em rebelião sabe o que significa corredor polonês. Aonde fica um batalhão, né, de polícia desse lado, de choque, né? Sim. E aí eles batem. Eles passam com o escudo, você passa e eles vão batendo com borracha, né? Aquelas borrachas, para você chegar lá no pátio. Eu consegui chegar no pátio central. Graças a Deus, cheguei com vida. No domingo de visita, enquanto as mães choravam, as suas esposas choravam pela perca dos seus antequeridos, gritando, assassinos, assassinos! E aquele choro todo. A minha mãe na entrada do presídio. De revolta, né?